Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para mais uma aula de geografia e vamos falar sobre características da Terra, movimentos que a Terra realiza, divisões naturais que existem no planeta que são importantíssimas de a gente entender. Entender essas características significa compreender os diferentes aspectos do planeta, os diferentes elementos naturais do nosso planeta e como eles estão organizados, como eles se relacionam entre si. Então, esse conhecimento é essencial, por isso nós temos que sempre repensar e retomar esses conhecimentos, para que a gente não os perca, né? Para que eles não fiquem esquecidos e para que se ficou alguma coisa sem entender, isso possa acontecer nessas aulas que a gente repensa, que a gente revê aquilo que já estudou. Então, nesse sentido, vamos trabalhar ali e os objetivos da nossa aula são compreender os movimentos de rotação e translação da Terra e suas consequências para o planeta. Mais do que eu entender o que são os movimentos, eu tenho que entender o que ele gera de consequências no meu dia a dia, por exemplo. Isso é mais importante do que só saber de que forma acontece o movimento. É saber o que acontece na minha vida, no meu cotidiano, no meu dia a dia, que é reflexão desses movimentos que a Terra realiza, dessa dinâmica natural do planeta. E entender também características ali das zonas térmicas. Sabendo que isso aqui vai gerar consequências e vai gerar ali diferentes ambientes na Terra que têm características diferenciadas entre si, mas que se interrelacionam também, graças a toda essa dinâmica natural do planeta. Então, bem importante a gente pensar juntos em relação a isso. E aí eu pergunto para vocês, vocês lembram como acontece o movimento de rotação e o movimento de translação da Terra? Por que nós nomeamos desta forma e por que eles são diferentes entre si também? E quais são as consequências desses movimentos? O que acontece na Terra que é resultado dos movimentos de rotação e translação? Não é decorar que rotação é tal coisa, translação é essa definição, mas entender o que acontece. É isso que nós temos que frisar, né, e pensar juntos hoje. Então, os movimentos mais importantes que a Terra realiza são os movimentos de rotação e translação, certo? Os quais influenciam em diferentes características, como a sucessão dos dias e noites, o clima e as paisagens do planeta. Então, já coloquei aqui na nossa animação essa ideia da Terra girando, porque o planeta é dinâmico e a partir desse dinamismo nós vamos ter ali características importantes como formação do dia e da noite, características climáticas. Por que eu tenho áreas do planeta que são mais quentes e outras áreas que são mais frias? Qual é a relação disso com os movimentos que a Terra realiza, com a maneira com que o Sol aquece o nosso planeta? Então é importante a gente pensar nessas características. E falando do movimento de rotação, o que é o movimento de rotação? É a Terra girando em torno do seu próprio eixo. A Terra tem um eixo imaginário e aí ela vai girar em torno deste eixo. Esse giro em torno do eixo, como se ela fosse um peão. É aquele brinquedo que quando você joga ele fica girando em torno dele mesmo. Então, esse é o movimento de rotação que a Terra realiza, certo? Girar em torno de si mesma. E no sentido de oeste para leste, ela gira no sentido anti-horário. Por isso, por exemplo, que o Sol sempre vai nascer no leste, porque o movimento de rotação é no sentido anti-horário. Então, o Sol sempre vai nascer na direção leste, né? Qual é o tempo de duração desse movimento? 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, ou seja, aproximadamente 24 horas. Ficaram estabelecidas ali aproximadamente 24 horas para não ficar ali com horas quebradas, né, em minutos e segundos, na hora de a gente organizar outras atividades da sociedade baseadas no movimento de rotação. Aqui já é uma influência humana para
usar a rotação como uma característica de organização das atividades humanas. Então, aproximadamente 24 horas é o movimento de rotação. E o que nós temos ali de principais características? A sucessão dos dias e noites. O que é isso? Conforme a Terra gira em torno do próprio eixo, ela vai mostrar uma das suas faces para o Sol. E a outra face vai ficar escondida do Sol. Então, essa movimentação vai dar uma sucessão de dias e noites nas diferentes partes do planeta. Então, a Terra vai girando e uma parte vira para o Sol. Conforme o movimento continua acontecendo e ele é constante, ele nunca para, né? É um movimento constante. Aí, aquela face que estava voltada para o Sol vai se esconder do Sol e a outra parte vai ficar voltada para o Sol. Por isso que nós não temos o dia e a noite no mesmo momento em todas as partes do planeta. Algumas partes vai ser dia, outras partes vai ser noite, graças ao movimento de rotação. E outra característica importante ali, como consequência, é a organização das horas no mundo, a distribuição das horas no mundo, que a gente chama de fusos horários. Então, usando o movimento de rotação, a Terra foi dividida em partes, em faixas, né? Cada uma dessas faixas, que são delimitadas por meridianos, ou seja, cada fuso horário começa em um meridiano e termina em um outro determinado meridiano. Então, a Terra foi dividida em pedaços, né? Esses pedaços distribuindo as horas. Então, a gente chama isso de fusos horários. Cada lugar nessa sequência lógica, nesse padrão, vai ter uma hora e conforme a Terra vai girando, as horas vão passando em todos os lugares. Então, essa é a organização, né, a padronização das horas no mundo, que nós chamamos de fusos horários e que é uma consequência ali do movimento de rotação também, certo? Então, duas questões bem importantes de a gente pensar. O meridiano de Greenwich é o marco zero, é a referência inicial para essa ideia ali dos fusos horários. E por que os fusos horários foram estabelecidos, foi criado esse padrão? É uma forma de facilitar as relações comerciais entre os países, por exemplo, ou as relações políticas. Porque antes dos fusos horários, cada local marcava o seu tempo, ali a passagem do tempo de alguma maneira, mas não existia uma relação entre um lugar e outro. E com a criação, né, com os estudos que foram desenvolvidos no Observatório de Greenwich, em Londres, então, a partir daí, se estabelecem os fusos horários e se facilita essa relação entre lugares diferentes do planeta. Porque daí as horas têm uma sequência lógica. Nós sabemos que de um determinado ponto, se eu for para leste, as horas vão aumentar, e se eu for para oeste daquele ponto de referência, as horas vão diminuir, graças a essa organização dos fusos horários, certo? Então, bem importante pensar. São 24 faixas. Se a rotação demora 24 horas, se a Terra demora 24 horas para completar uma volta, então foram usadas essas características da circunferência terrestre, que é de 360 graus, dividido pelo tempo que a Terra demora para dar uma volta completa. Quando eu faço essa divisão, eu chego num resultado de 15 graus. Ou seja, cada fuso horário tem 15 graus. Transformando isso, não é exatamente assim, mas de forma aproximada. Quantos representam 15 graus em distância? Ou seja, qual é a distância de um fuso horário? Aproximadamente 1.600 quilômetros, no sentido leste-oeste, tá? Então, é o que representa 15 graus. E é o tempo que a Terra demora girando 1 hora. Então, a cada 1 hora, a Terra gira 15 graus. Numa velocidade, portanto, de 1.600 quilômetros por hora é o movimento de rotação. Para nossos padrões humanos, isso é bastante, né? Mas para o planeta, que é gigantesco, não é tanta velocidade assim. Mas esse é o movimento de rotação, e aí a partir daí se estabeleceram os fusos horários, certo? Atividadezinha ali para pensar a respeito dessa parte. Sabemos que os movimentos que a Terra realiza são importantes e geram consequências. Eu quero que vocês digam para mim, quanto ao movimento de rotação, quais são as principais consequências? Vocês conseguem anotar aí a resposta? E nós já voltamos para corrigir.
Voltamos com a correção da atividade, perguntinha ali para vocês. Características do movimento de rotação, consequências. O que vocês relacionaram na resposta que são consequências do movimento de rotação? Então vamos lá para a resposta. As principais consequências da rotação da Terra são a sucessão dos dias e noites. Se a Terra não fizesse a rotação, o que ia acontecer? Uma parte dela ia ficar sempre voltada para o Sol, ou seja, seria sempre dia, e outra parte seria sempre noite, né? Essa sucessão de dias e noites é graças ao movimento de rotação. E aí nós teríamos, se a Terra não realizasse esse movimento e não tivesse essa alternância entre dias e noites, teríamos uma parte dela extremamente quente, né? Sempre exposta ao Sol, e outra parte congelada, porque não ficaria exposta ao Sol. Então vejam o quanto é importante essa dinâmica do movimento para as nossas atividades, inclusive, e para as temperaturas, para o equilíbrio das temperaturas do nosso planeta, certo? E aí, pensando no outro movimento que a Terra realiza, que é a translação. É o movimento que o planeta faz ao redor do Sol. Então a Terra gira em torno de si mesma e em torno do Sol, né? A duração é de 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 47 segundos. A gente diz que são 365 dias e 6 horas aproximadamente. Existe uma sobra ali, porque o nosso ano tem 365 dias. Cada ano sobram 6 horas. A cada 4 anos é feito um ajuste no calendário, né? Usando essas 6 horas vezes 4, 24, acrescenta-se um dia no calendário, que é o dia 29 de fevereiro. Então, para fazer esse ajuste ali do movimento de translação. Vejam que aqui já começam as mudanças, né, as influências dessa movimentação da Terra até para a organização das nossas atividades, certo? E aí nós temos, então, 365 dias, que é um ano, e que é o tempo que a Terra demora para dar uma volta inteira em torno do Sol. O caminho percorrido pela Terra, a gente chama de órbita, né? O lugar ali por onde ela passa nesse movimento, vamos dizer assim. E o movimento em si de deslocamento é a translação, certo? Esse movimento ali, a partir dele, nós vamos ter as 4 estações. A Terra está um pouquinho inclinada em relação ao Sol, né? O eixo central da Terra. E ela gira em torno dela mesma e gira em torno do Sol. Então, isso vai estabelecer esse movimento em torno do Sol, a diferença de aquecimento no planeta e, portanto, as 4 estações do ano são estabelecidas a partir disso. Aí nós vamos ter inverno, primavera, verão, outono, são as 4 estações do ano. Principalmente em algumas áreas do planeta, elas são mais marcadas. Existem áreas mais aquecidas e menos aquecidas, e as áreas intermediárias, onde eu consigo perceber a mudança de estação do ano, nas áreas intermediárias. Eu consigo ver bem quando é inverno, quando é primavera, verão e outono, porque há uma diferença ali de temperaturas, de quantidade de aquecimento que o Sol propicia para aquela área, né? Então, essas diferenças são mais percebidas em determinadas partes do planeta Terra, certo? Das estações do ano. E aí, essas estações têm características próprias, né? Principalmente nesses locais onde elas se apresentam de forma mais marcada, né? No verão, dias quentes e longos, então é o período em que a gente tem, em alguma porção do planeta, a maior radiação solar, aquecimento, né, daquela parte pelo Sol. Então são os dias mais quentes e mais longos. A exposição é maior ali aos raios solares. O outono e a primavera, as temperaturas tornam-se mais amenas, ou seja, não tão quentes, né? Não é tão aquecido aquela parte do planeta pelo Sol. O dia e a noite vão ter a mesma duração. Então, se no verão eu tenho dias longos e noites mais curtas, na primavera e no outono eu vou ter dias do mesmo tamanho das noites, com a mesma duração, certo? Porque a iluminação é igual nos 2 hemisférios, tanto na parte norte da Terra quanto na parte sul. E no inverno, a temperatura do ar é mais baixa, né? As noites são longas e os dias são curtos. Então, se inverte do que era lá no verão.
E aí nós vamos ter o estabelecimento, né, do que a gente chama de equinócios e solstícios. O que são os equinócios e solstícios? Essa variação ali da forma como a Terra vai sendo aquecida pelo Sol ao longo do movimento, né, de translação. Então aqui nós temos uma representação. Quando que eu tenho solstícios? No verão e no inverno, que é o momento em que uma parte da Terra vai estar sendo mais iluminada e outra menos. A que está sendo mais iluminada e aquecida nesta parte, então vai ser solstício de verão, tá? É quando os dias ficam longos. O dia que marca o início ali do verão é o solstício de verão, é o dia mais longo do ano e a noite mais curta. E aí o solstício de inverno é o contrário, quando essa parte que foi bastante iluminada lá no verão vai estar recebendo menos luz solar, menos aquecida. Então é o solstício de inverno. O dia que inicia o inverno é o solstício de inverno, é o dia mais curtinho e a noite mais longa do ano. E aí os equinócios de primavera e de outono é que marcam os momentos intermediários em que as duas, tanto a parte norte quanto a parte sul do planeta vai estar recebendo a mesma quantidade de radiação. Daí é igual o tamanho do dia e da noite. Por isso que a gente divide ali em solstícios e equinócios, certo? E a partir dessa forma como a Terra é aquecida pelo Sol, nós dividimos em áreas que são chamadas de zonas térmicas. Então nós vamos ter ali, por causa da inclinação do eixo, do formato do planeta, o Sol não consegue aquecer o nosso planeta de forma igual todas as partes. Existe uma diferença na maneira com que o calor do Sol chega aqui na Terra. Então, aqui nós temos uma representação que mostra isso. Em determinadas áreas eu vou ter um aquecimento maior, uma radiação ali solar maior. Em outras partes ela vai ser menor. Os raios já vão chegar de forma oblíqua, que a gente diz. Não vão chegar de forma perpendicular, direta na superfície. Portanto, vai aquecer menos. Considerando isso, nós vamos dividir a Terra em zonas térmicas, ou seja, áreas mais e menos aquecidas pelo Sol. Como é que é essa divisão? Eu tenho a parte mais aquecida da Terra, que é chamada de zona tropical ou intertropical, ou ainda equatorial, porque a linha do Equador fica bem no centro dessa zona térmica. Ela é delimitada pelos dois trópicos, então ela vai do trópico de Câncer até o trópico de Capricórnio, né? É a zona intertropical. Aqui, pessoal, as temperaturas são altas ao longo de todo o ano. Mesmo nos períodos chamados de inverno, por exemplo, ainda assim eu vou ter temperaturas bastante elevadas nessas áreas. Aí nós vamos ter ali as áreas intermediárias que estão em verde aqui na nossa representação. Zona temperada do norte e zona temperada do sul. Então, nessas áreas aqui, as 4 estações do ano são bem definidas. Por quê? Vão ter momentos em que ela vai receber bastante radiação, bastante aquecimento, né, pelo Sol, e em outros períodos uma quantidade bem menor, que é o inverno. Por isso que a gente tem essa diferença entre uma estação e outra, principalmente nas zonas temperadas, tanto do norte quanto do sul. E as zonas polares, Ártica e Antártica, o que a gente vai ter ali de diferença? A gente vai ter frio o ano todo. Até mesmo a estação chamada verão nas regiões polares, as temperaturas para o que a gente está habituado são muito baixas. Um verão com 5 graus, 8 graus é frio, né? Para nós é inverno, mas nas regiões polares é sempre frio. O Sol não aquece muito essas áreas, por isso que nós vamos ter ali a formação de camadas de gelo, certo? Então, bem importante pensar. E aí aqui nós temos só uma divisão explicativa a respeito disso, né? Zonas polares, os raios atingem a Terra de modo muito inclinado. Então, nós temos a formação das calotas de gelo ali, porque não é uma área tão aquecida. As zonas temperadas são as áreas ali entre os trópicos e os círculos, as áreas intermediárias, que vão ter períodos bem quentes e outros bem frios, né? E a zona tropical é a que recebe mais luz e calor do Sol. Então, é quente o ano inteiro, certo? E a partir de toda essa dinâmica, nós temos a formação ali de esferas, de características diferenciadas na Terra. Então, são ambientes divididos ali em atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera.
Cada uma apresenta características diferentes, mas se interrelacionam, estão ligadas entre si. A forma como o Sol aquece a Terra, por exemplo, é favorável, está diretamente ligada à possibilidade de existirem esses diferentes ambientes da Terra. Então nós vamos ter ali, começando pela litosfera, que é essa camada aqui formada de rochas e de solo, que é a sustentação do planeta, né? Chamamos ela de litosfera. Aí nós temos a atmosfera, que é a camada gasosa que envolve o nosso planeta, né? Necessário para a vida no planeta. Nós respiramos o ar que está na atmosfera, né? Nós temos a hidrosfera, e eu coloquei aqui a representação do ciclo da água para a gente entender que esse ciclo possibilita a renovação da água no planeta, né? Então, o ciclo da água, todas as partes aquosas do planeta, onde tem água, faz parte da hidrosfera. E aí eu digo que a soma dessas três possibilita a vida no planeta, que a gente chama de biosfera. Então, todos os seres vivos compõem a biosfera e estão interrelacionados com os outros ambientes da Terra, certo? E aí uma atividadezinha ali para vocês pensarem um pouquinho. Conhecer as características do planeta leva a gente a compreender a importância desse equilíbrio natural e a preservação das características. Escrevam para mim ali como vocês entendem a necessidade de saber como é a Terra e como podemos cuidar para diminuir os impactos na dinâmica natural do planeta. O que nós temos que fazer para que diminuam os impactos em toda essa dinâmica natural do nosso planeta? Responda e nós já voltamos para corrigir. Voltamos com a correção da atividade, então vocês tinham que escrever aí o que vocês entendem como necessário para preservar o equilíbrio natural e toda essa ideia da dinâmica natural da Terra. O que nós respondemos ali? A Terra tem um equilíbrio e todos os elementos estão interrelacionados. Por isso, qualquer alteração em uma das partes do planeta vai gerar alterações em outras. Daí a necessidade de a gente pensar em preservação, em cuidado com esse equilíbrio natural. Então, vocês podem escrever, depois podem acrescentar mais alguma coisa que vocês acharem necessária nesse pensamento desse equilíbrio do planeta e o que nós podemos fazer para contribuir. Então, só relembrando que na aula de hoje a ideia era retomar alguns conceitos, pensar em alguns conceitos, nós falamos sobre eles, essa importância do planeta, das características gerais da Terra, os movimentos e como tudo isso acontece. Espero ter contribuído com vocês, que vocês tenham entendido um pouquinho mais. Voltamos numa próxima aula com mais geografia.